Bem-vindos! Está começando mais um Pod 7. Aproveita que você já chegou e tem um bate-papo incrível. Olha, eu estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho com o nosso entrevistado. Que história linda! Então, envie o link para alguém. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva agora. Antes, deixa eu mandar um alô aqui, mandar um abraço para os nossos patrocinadores, né? Para a Minisul, Parque Sul, também para Casa Teodora e o pessoal do Rei de Salgado, Franklin, o Zeca, são amigos do coração que investem aqui no nosso Pod 7. Vamos lá? Papel e caneta na mão, tem muita informação. Tudo bem, doutor Marcelo? Prazer, obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Eu falei que estava aqui conversando um pouco antes, né? A sua história já me emocionou e eu tenho certeza que ela vai, além de instrutiva, ela vai emocionar as pessoas. Obrigado por aceitar o convite. Um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Lattes. Obrigado aí à equipe do Pod7. Acho que é um tema importante, né? É um tema que a gente tem avaliado, visto bastante aí na mídia, e a nossa cidade pioneira, né, diante o tratamento com os canabinoides. Acho que é importante a gente informar a população e desmistificar um pouco sobre a terapia. Muito legal. O doutor Marcelo tem uma clínica, né, especializada em cannabis. E Volta Redonda é uma das principais cidades, ou se não a única, que está desenvolvendo esse projeto junto com o doutor Marcelo. Só que o mais legal, que aí vai entrar agora, você está falando, é porque a clínica nasceu, todo o projeto nasceu de uma dor que você tem. Então, antes, você pode se apresentar, falar sua formação, você falou que é pediatra também, e aí contar um pouco dessa história. Por que nasceu esse grande projeto? Bacana. Eu sou o Dr. Marcelo Moreno Neto, eu sou o diretor técnico da Soul Clínica Canábica, né, que é a primeira clínica canábica do interior do estado. E todo esse movimento, né, até a gente inaugurar a clínica 2 anos atrás, vem de uma necessidade que eu observava na minha prática clínica, né? Eu sou pediatra, depois fiz uma pós-graduação em geriatria e muito por conta dos cuidados familiares, né? Eu tenho uma avó, hoje ela está com 88 anos, ela sofre com dores crônicas intratáveis há mais ou menos 40 e poucos anos. Então, a gente já tinha tentado todas as terapias possíveis, todos os medicamentos acessíveis e nada amenizava a dor dela. E quem tem dor, né, tem ansiedade, quem tem dor tem depressão. E avaliando, né, há mais ou menos uns 7 anos atrás, um documentário, né, ilegal, que chamava o documentário, que conta a história da Anne Fischer, que é uma menina que tinha uma síndrome rara, CDKL5, e a luta da mãe dela, a Tatiele Fischer, para conseguir, né, esse medicamento à base de cannabis para essa condição, que era uma epilepsia refratária. E, diante da luta dessa mãe e de tantas outras mães, a Anvisa começou a permitir a importação desse medicamento. E naquele cenário ainda bem, né, obscuro, né, dificuldade na questão das leis, né, um cenário jurídico ainda bem tenebroso, a dificuldade de acessar informações, conhecimento. Então, a maioria das coisas vinham de fora, dos Estados Unidos, do Canadá, de Israel principalmente, que é a pátria-mãe da terapia. Que legal. Né? Essa terapia ela foi toda desenvolvida por um cientista húngaro-israelense, um químico, chamado Dr. Rafael Mechulam, que faleceu há mais ou menos 2 anos atrás, aos seus 90 e poucos anos. Foi ele que foi o primeiro cientista a estudar os princípios ativos dessa planta. Né? É uma planta que tem um preconceito intrínseco, né, velado aí durante centenas de anos, né, mais ou menos 200 anos que essa planta ela vem sofrendo aí constantemente ataques de cunho racial, político, e por conta de ser uma planta proibida, né, a gente está falando da cannabis sativa, a gente tinha dificuldade de acessar para promover a pesquisa. E sem pesquisa, ela continuava proibida.
Então, ele, com todo o seu renome científico, ele conseguiu, através de um termo circunstanciado com a polícia de Israel, um extrato, né, um haxixe, que a gente chama, um concentrado do substrato da planta, e a partir dali ele conseguiu isolar os principais ativos da planta, que é o CBD, o canabidiol e o tetraidrocannabinol, e começou a desenvolver a terapia, entender como que essas substâncias agiam dentro do nosso organismo. Então, voltando, né, ao nosso assunto inicial, essa dor da minha avó, a gente conseguiu, né, fazer. Eu fiz a primeira prescrição para ela, percebi uma melhora incrível no seu ânimo, né, a diminuição da fadiga, a diminuição na percepção da dor, né? Ela tem uma condição degenerativa da coluna. Então, na verdade, somente a cirurgia seria indicada para a gente tentar corrigir. Só que na idade dela, a cirurgia não era indicada. Então, era um tratamento conservador. E tratamento conservador, uma pessoa que sente dor, não consegue fazer uma fisioterapia, não conseguia fazer uma atividade física, acabava que era analgésico, opioide, anti-inflamatório, e isso acaba gerando severas repercussões no organismo dela, né? Gastrointestinal, e outras condições que diminuíam muito a qualidade de vida dela. Então, a partir do momento que a gente introduziu os canabinoides na terapia dela, a gente viu um retorno muito satisfatório. E ali me animou muito. Eu falei, vou começar a estudar mais. Sou médico pediatra do SER, que é um serviço especializado em reabilitação aqui em Volta Redonda, e onde eu atendo crianças com transtorno do espectro autista. Então, comecei a elencar algumas crianças com suporte 3, que tinham uma agressividade, uma agitação importante, para a gente, né, iniciar a prescrição da terapia. E o retorno foi muito satisfatório. Nesse sentido, eu vi que a abrangência do tratamento ela era muito grande, né? A gente não só utilizava em condições crônicas e intratáveis, mas também em condições como a ansiedade, a depressão, doenças crônicas, né, neurodegenerativas, o Parkinson, o Alzheimer. Então, resolvi fazer a geriatria para poder contemplar também esses pacientes da terceira idade. E, mais tarde, já tendo essa experiência importante, foi o caso, né, mais exponencial ali da minha atividade médica, foi o tratamento do meu filho. Valtinho, com 5 anos de idade, ele teve um quadro de epilepsia, né, grave. Até então, a gente não tinha tido nenhuma indicação desse quadro. Era uma criança rígida, né, com seu desenvolvimento acontecendo de forma regular. E na noite do Réveillon ele teve uma crise convulsiva, né, de grande repercussão, que foi difícil o controle. Isso levou ele a 2 paradas cardíacas e, consequentemente, a paralisia cerebral. A partir dali foi uma luta, né, uma ilíada que a gente travou para a recuperação dele. Nesse momento, ele fazia uso de 7 anticonvulsivantes. Alguns anticonvulsivantes traziam sintomas bastante difíceis para a qualidade de vida dele, né, o que a gente chama aí de sintomas adversos, que ele tinha bradicardia, né, o coração batia muito devagarzinho, quase levou ele ao óbito novamente, quase levou ele a essa condição do óbito. Ele teve hirsutismo, que é crescimento anormal dos pelos do corpo. Ele teve problemas gastrointestinais. Ele teve, né, diversos sintomas adversos por conta dessas medicações. E, nesse sentido, vendo, né, que as medicações, apesar de conter as crises, né, estavam acabando com a qualidade de vida dele, eu junto com a minha esposa, a doutora Rafaela, pensamos em introduzir, né, os canabinoides no arsenal terapêutico dele, visto a vasta material científico que a gente tinha pesquisado em relação ao tratamento da epilepsia, né? Hoje, os canabinoides eles são provavelmente o melhor antiepilético que a gente tem no mercado. E, diante disso, a gente introduziu e, com louvor, a gente conseguiu ir diminuindo, pouco a pouco, as medicações dele, percebendo uma melhora importante na qualidade do sono, melhora das espacidades, né, que ele tinha uma rigidez muscular importante,
melhora no apetite, melhora no humor, né? E assim a gente foi retirando e, graças a Deus, hoje a única medicação que ele faz uso é o medicamento à base de cannabis. Me explica uma coisa para quem está nos assistindo entender. Onde que você falou que melhora no humor, melhora o apetite? Eu entendi que também pode ser um analgésico, né? Que tira, evita a dor. É isso mesmo? Ela atua em todas essas áreas? Atua no organismo como um todo, né? A gente fala que a terapia ela age no sistema endocannabinoide, né? Que é um sistema descrito ali a partir da década de 60, com o professor Rafael Mechoulam, mas que a gente foi, né, ganhando notoriedade dentro do ambiente científico a partir de estudos clínicos realizados aqui no Brasil, né, pela equipe da Unifesp, Dr. Elisaldo Carlini, falecido emérito professor da Unifesp, que fez um estudo clínico com crianças com epilepsia refratária, né? E dentro desse estudo, um estudo com N pequeno, de 8 pacientes, dos 8 pacientes, em torno de 7 pacientes tiveram uma redução quase completa das suas crises. Isso chamou a atenção da comunidade científica e, a partir desse momento, os estudos começaram em todo o mundo. E, na década de 90, uma pesquisadora americana ela descobriu que a gente tinha receptores canabinoides no nosso corpo. Isso mudou muito o panorama. A gente ficava entendendo, será que, né, o porquê dessa medicação ter uma especificidade tão bacana com o organismo humano? Será que a gente produz alguma coisa própria para essa planta? Uma coisa dentro da ciência que não batia muito, porque, né, nosso organismo não produziria um ligante ou um receptor para uma coisa exógena. E aí ela descobriu que, na verdade, a gente tem esse sistema endocannabinoide, a gente não precisaria desse medicamento, né? O nosso corpo é relativamente perfeito, a gente produz no nosso cérebro 2 neurotransmissores que a gente chama de endocannabinoides. Então, a gente produz no nosso cérebro substâncias análogas aos canabinoides, né? Que é a anandamida e o 2-arquidonoilglicerol, que é o 2-AG. A anandamida vem do sânscrito, ananda, que significa felicidade, e amida é a molécula. Então, são 2 substâncias fundamentais para a homeostase, para o equilíbrio do nosso organismo. Então, eles são produzidos sob demanda. Eles só são produzidos quando há necessidade. E quando há necessidade de quê? Quando a gente está muito triste ou muito alegre, quando a gente está com muito sono ou muito ligado, quando a gente está muito depressivo ou muito eufórico. Tudo que é muito, que é pouco, não está legal. O nosso organismo ele sempre procura a homeostase, o equilíbrio. Então, eles são liberados para agir como se fosse realmente um maestro, né? Um regente. Ele realmente vai falar, está faltando isso, libera mais um pouquinho, não está liberando aquilo, ou está liberando muito, vamos travar um pouquinho. E esse sistema endocannabinoide ele abrange o sistema nervoso central, o sistema endócrino e o sistema autoimune. Então, a gente tem receptores canabinoides CB1, maior concentração, logicamente, no cérebro, mas do cérebro até a ponta do pé a gente tem. A gente tem no tecido conjuntivo, a gente tem nos ossos, a gente tem nos órgãos, a gente tem no corpo inteiro. E esses endocannabinoides eles se ligam nesses receptores como se fosse uma chave, uma fechadura, promovendo essa homeostase, esse equilíbrio, como se fosse um botãozinho de volume mesmo, e a gente fosse equalizando a necessidade do paciente. Gente, vocês estão entendendo? É muita informação, mas é uma informação muito válida, né? Talvez você conheça ou conhece alguém que está, de repente, num tratamento. Eu vou fazer uma pergunta agora que é muito interessante para você. Doutor, quais doenças, enfermidades a cannabis pode ajudar? Você estava me falando de algumas antes, né? Fibromialgia, algumas outras. Você tocou até no câncer, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é interessante. Muitas pessoas ficam, né, até um pouco incrédulas, né? O quanto que a cannabis pode ajudar de diversas condições clínicas. Hoje a gente elenca em torno aí de 32 condições clínicas, desde a primeira infância, né, quadros de epilepsia, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, depressão, doenças inflamatórias, né, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal, doenças como
neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, demências em geral. A gente tem ansiedade, depressão, doenças autoimunes. A gente tem fibromialgia. A gente tem questão da pressão, do aumento da impressão intraocular, né, que as pessoas hoje têm recorrido aí ao tratamento para diminuir a pressão intraocular, que é o glaucoma. E tem outras, né, diversas outras condições, a questão da caquexia, né, que é o emagrecimento severo em doenças crônicas severas, o HIV, o tratamento do HIV, o tratamento oncológico, né, que a pessoa tem uma síndrome consumptiva importante, né, fica sem apetite, dores, náuseas. Então, sim. E eles me perguntam, né, como é que um remédio pode ser bom para tanta coisa? Eu gosto de fazer uma equiparação muito com corticoide. Né? Hoje, todo mundo conhece corticoide, né? Já passou corticoide em alguma lesão na pele, alguns usam bombinha de corticoide, outros tomam injeção de corticoide para uma dor, outros fazem uso do corticoide para edema cerebral, outros fazem... Então, assim, o corticoide ele tem diversas vias de administração e ele serve para diversas condições. E isso porque a gente tem muitos receptores corticosteroides no nosso corpo. Só que os receptores canabinoides, eles são infinitamente maiores do que os receptores corticosteroides. Hoje a gente entende que os receptores canabinoides eles suplantam até os receptores que a gente chama de glutamatérgicos, que até então, dentro da medicina, a gente imaginava que eram os maiores receptores do nosso corpo. A gente tem mais receptores canabinoides do que receptores glutamatérgicos. Então, está aí, né, o grande mistério. A gente tem os receptores, então, a partir do momento que a gente identifica que esse paciente tem uma supressão desse sistema endocannabinoide, ou por conta do avanço da idade, que o organismo já vai declinando mesmo a produção desses neurotransmissores, ou por conta de uma condição clínica. A gente já tem evidências científicas de que pessoas, por exemplo, com a fibromialgia, com enxaqueca refratária, com doença do intestino irritável, ela tem uma síndrome de incapacidade de metabolização de endocannabinoides. Então, não produz os canabinoides de forma adequada ou tem alguma deficiência na questão dos receptores. Então, daí já vem até a indicação sobre a fisiopatologia da doença, que até então a gente não conhece. Né? Uma doença ainda bem difícil, né, de entendimento, visto que não tem nenhum exame laboratorial ou de imagem que vai identificar essa doença. O diagnóstico é clínico. E o tratamento também, né? O tratamento padrão ouro hoje, por exemplo, da fibromialgia é exercício físico, mas a dificuldade do paciente promover essa atividade física é enorme diante, né, as dores causadas pela condição. E é uma condição multissistêmica, né? A gente fala das dores, mas traz fadiga, em alguns casos ansiedade, depressão, atrapalha a questão do trâmite intestinal, constipação. Então, é uma condição bem severa que incapacita bastante os pacientes. Então, é uma terapia que ela vem auxiliando de forma compassiva, né? Nunca a gente indica a descontinuação do tratamento tradicional. Então, ela sempre vem como um bálsamo para poder auxiliar esse paciente, até mesmo nos efeitos adversos da própria terapia que ele está, né, promovendo para aquela condição. Por exemplo, a quimioterapia e a radioterapia no câncer, que trazem, né, efeitos adversos importantes, como náuseas, vômito, falta de apetite. Quimioterapia, radioterapia, auxiliado com o medicamento da cannabis para poder aliviar dores, melhorar a qualidade de vida. E você não sentir tanto, né? Porque você, pelo menos eu tenho uma tia que está passando por isso, ela faz a quimioterapia, né? E quando ela termina a quimioterapia, na hora ela fica bem, mas depois do segundo dia ela vai ficando a imunidade muito baixa, muito fraco. E aí, no caso, a cannabis ajudaria ela não só nesses sintomas importantes, né, como a falta de apetite, a dor, o cansaço, o humor, mas também na questão do sistema autoimune, né? Ela fica com a imunidade baixa, ela fica suscetível a infecções oportunistas, né? Vírus, bactérias, e a cannabis ela auxilia esse sistema imunológico a se fortalecer para evitar que ela tenha
nessas infecções oportunistas. O Brasil hoje tem um projeto de lei que permite o uso não como medicamento, mas como fisioterápico, né? Na verdade, como um medicamento. É um medicamento fitoterápico, né? É uma medicação 100% natural, do extrato, né, da planta da cannabis sativa, que é uma herbácea da família Cannabácea, a mesma família do lúpulo da cerveja, que produz cerveja. Então, hoje a Anvisa ela libera essa importação, né? Então, existem os medicamentos que estão no rol da Anvisa, que são passíveis de importação, e hoje a gente tem a via do remédio nacional. Né? Algumas associações de pacientes legalmente constituídas produzem o medicamento com todo o critério, né? Toda a rigorosidade da manipulação de um remédio, né? Com análises clínicas, com cromatografia para entender qual o perfil de canabinóides, a concentração, análise de metais pesados no solo, tem toda uma plantação orgânica. Então, assim, eles têm um cuidado muito grande porque a gente vai tratar pessoas que já estão numa condição de difícil, né? Já estão com alguma patologia, já estão sofrendo de alguma forma. Então, entender que é um remédio, né? E que auxilia muitas famílias. E muitas famílias, né? A gente vivendo num país territorialmente, né? Um país continental, a dificuldade de acesso para muitas famílias é enorme, então essas associações elas dão capilaridade para que essas pessoas possam ter acesso, e além disso o valor, né? O valor ele é um valor que é entendido ali dentro da associação e dos seus associados, para que quem pode pagar paga um pouquinho mais, o outro que não pode pagar ganha, o outro que pode pagar um pouco menos recebe. Então, é uma comunidade que se ajuda. A média de valor de um Hoje, um remédio associativo, perfil nacional, está em torno de R$250, e um perfil importado está em torno de R$500. É um valor considerável, mas é um valor possível. Exatamente. Né? Não é algo que consegue com medicamento mais ou menos 30 dias? Um medicamento importado, ele vai demorar em torno de 20 a 30 dias, né? A partir do momento da permissão da Anvisa para poder fazer a importação. E um medicamento nacional depende da associação. Né? Se estiver mais perto do seu domicílio, em torno de 3 a 4 dias. Se estiver um pouco mais longe, em torno de uma semana. E esse valor ele consegue usar durante uns 30 dias, mais ou menos? 30 dias, na média, um pouco mais, um pouco menos. Depende muito do paciente. Né? É uma terapia muito personalizada. Não existe receita de bolo. Cada paciente é único. Então, a gente tem que entender o sistema endocannabinoide desse paciente, o metabolismo dele, a sensibilidade dele. Então, a gente sempre começa com uma dose bem baixinha para a gente promover essa dessensibilização, entender como que o paciente vai receber esse novo perfil dessa medicação, visto que a maioria das pessoas nunca teve contato, né, com essa substância. E assim a gente vai fazendo um acompanhamento. Eu faço um acompanhamento durante um mês, 4 semanas, para que a gente vá fazendo essa dosificação. Eu falo que a dose terapêutica é a menor dose que o paciente venha se beneficiar. A gente vai evoluindo até chegar... doutor, melhorou 60% das dores, estou dormindo melhor, estou me alimentando bem, consegui voltar a fazer uma atividade física, estou diminuindo os alimentos inflamatórios. Bacana, a gente estabiliza, observa um período maior e retorna numa consulta depois de 3 meses para a gente fazer esse balanço aí do tratamento. Doutor, agora Volta Redonda abraçou o projeto, tem um projeto de lei, o prefeito outorgou, é público-privado, porque a condição, às vezes, do SUS de bancar todo mundo não é, às vezes não consegue, mas hoje a cidade de Volta Redonda é referência nesse projeto e você pode ser atendido pelo SUS na cidade de Volta Redonda, é isso? Exatamente. É um projeto que muito nos orgulha, né? Um projeto do mandato do vereador Paulinho AP, que foi muito solícito quando a gente levou essa demanda para ele. Né? Eu, na clínica, atendia muitas pessoas que muitas vezes não tinham condições nem de fazer uma consulta e muito menos de pagar o medicamento, se esforçavam, faziam vaquinha. E aquilo me incomodava muito por não ter, né, acesso a uma terapia
tão expressiva que melhora tanto a qualidade de vida dos pacientes, um remédio com baixo efeito adverso, um remédio 100% natural e que não tinha isso na farmácia Viva, por exemplo, né? Que faz já xarope de guapo, faz outras. E eu ficava tentando entender como eu podia ajudar essas pessoas. E aí eu levei esse projeto, junto com outros colegas, para o vereador Paulinho AP, e ele foi muito solícito e levou isso à apreciação da Câmara, isso passou por unanimidade, e essa lei ela foi outorgada, né, pelo prefeito, e ela já entrou em vigor há mais ou menos um ano já. Hoje a gente tem 500 pacientes em média na rede sendo atendidos pelas condições prioritárias, né? O autismo, a epilepsia, E eles o Alzheimer, o o Parkinson. remédio via SUS? Consegue via SUS. Uma parceria público-privada entre a prefeitura e a Unifoa. E deixo aqui, né, o meu reconhecimento e o agradecimento ao empresário Paulo Afonso, né, que nos deixou na última semana, que era também um mecenas, né, um financiador desse projeto importante e que ajuda, né, e ajudou tantas pessoas. E o Neto, né, viu o potencial dessa terapia, diversos amigos dele, inclusive ele faz uso da terapia, né? E ele sabe o quanto isso ajuda na qualidade de vida das pessoas. Então, ele está se esforçando ao máximo para fazer a manutenção dessa terapia, porque é muito caro, é difícil, ainda mais quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, né? A gente já tem ali bem oneroso, né? É difícil você achar recursos para um projeto como esse. E é um remédio, infelizmente, que vem de fora, né? O nosso sonho é que Volta Redonda seja não só a cidade de vanguarda do tratamento, mas que seja a pioneira na produção disso, né? Uau. A gente Tem esse projeto? Temos esse projeto de começar a entender. Primeiro, a questão jurídica. Seria um laboratório? Seria uma parceria com alguma universidade para prover, né, os especialistas, os agrônomos, né, os farmacêuticos. Hein? Você acha que teria uma fazenda? Não? Seria uma fazenda. Legal. E, na verdade, através da Farmácia Viva do SUS. A Farmácia Viva do município de Volta Redonda é uma farmácia que a gente chama de nível 3, né, que é bem completa, que está toda bem estruturada. A gente adequando direitinho, acredito que Volta Redonda poderia produzir esse medicamento para os seus munícipes. Isso seria um salto enorme, né? Não existe isso, né? Não existe cidade nenhuma no Brasil que faça isso. É o caminho, mas temos que estudar bastante. As pessoas, né, que estão realmente com a caneta na mão têm interesse, estão se movimentando, isso já é importante. E a gente critica muito, né? Então a gente aqui agradecer, né, o Legislativo por ter aprovado a lei na pessoa do Paulinho AP, o prefeito por ter outorgado e também está dando essa ênfase. Né? E são 500 pacientes já atendidos pelo programa e eu acho que isso é louvável. Né? A gente tem que dar as boas notícias também. Né? Então, parabéns aí, Legislativo, divulgar. Executivo, prefeito, Neto, parabéns. Em breve vai sair um documentário muito bacana de uma equipe do Rio que veio filmar aqui os pacientes, com relato dos pacientes, para que a gente possa realmente sentir, né, na pele ali o quanto que essa terapia vem auxiliando esses pacientes. É realmente uma mudança na vida dessas pessoas e uma coisa relativamente simples, né? Um medicamento de fácil produção, que alguns pacientes conseguem produzir até em casa, né? Existem jurisprudência de pacientes que têm um habeas corpus de cultivo, que plantam, fizeram um curso de extração, de manipulação, produzem em casa o remédio. Então, não é uma coisa, né, de difícil produção. É lógico que precisa ter uma coisa, né, bem organizada por conta da questão jurídica relacionada à planta, mas é passível de ser feito e em larga escala. Essas associações são união de pais e cuidadores de pessoas com alguma enfermidade ou algum transtorno e que se juntaram e estão produzindo. E produzindo para o Brasil inteiro. Hoje, a Abraça Esperança, a maior associação do Brasil, ela tem mais de 20 mil pacientes. Né? Doutor, a gente sempre termina
falando que é o nosso papo de super-herói. A gente acredita que existem pessoas que a gente tem um dom a mais, né? Tem algo que é latente, cíclico na nossa vida. Mano, perguntar para mim, o meu é generosidade. Eu amo ajudar as pessoas, amo tocar. Tivemos agora lá no Rio Grande do Sul, ficamos uma semana lá, já enviamos 3 carretas para lá. A gente viu a necessidade, a gente atende. Qual seria o superpoder do Dr. Marcelo? Empatia. Empatia. Eu realmente eu consigo sentir dor é muito difícil, né? Sentir a dor do outro. A dor é um sentimento muito subjetivo. Só quem sente tem a noção da dimensão, da duração dessa dor. E quando esse paciente chega no meu consultório, né, falando dessa questão da dor, que é uma dor incapacitante, que é difícil levantar, é difícil varrer um cômodo da casa, é difícil ou está passando por um tratamento, né, oncológico. Eu sou médico, eu trabalho no Hospital INGE, né, um hospital de perfil oncológico. Então, ali, todo dia eu estou em contato com esses pacientes. Então, a gente sentir um pouquinho da dor dele e tentar, né, achar algum recurso que possa amenizar essa dor, eu acho que seria, né, um predicado que eu me incluo. Né? E isso, vendo a dor da minha avó, vendo o sofrimento do meu filho. Então, acho que seria essa questão da empatia. A sua história é incrível. Ela nos emociona, ela nos mostra realmente empatia, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui nessa câmera aqui, ó, para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que alguém que vai nos ouvir, vai assistir, ele conhece alguém como eu aqui. A minha cabeça foi assim, umas 5 pessoas. Eu falei, cara, essas pessoas têm que ir lá tratar fazer esse tratamento. E quem está nos ouvindo também conhece alguém ou está passando por algo e que às vezes pode ser sanado com uma atitude, com uma decisão. Sim. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para a gente. Tá ótimo. A minha mensagem vai, né, prioritariamente aos munícipes da cidade de Volta Redonda, sobre a terapia, né? Como acessar essa terapia. Então, hoje, a gente tem 3 pontos importantes de acolhimento desses pacientes. Então, primeiro passo, ir no seu médico do postinho, ou médico clínico, ou pediatra, ou médico que estiver lá, né, atendendo a população. Se você tiver essas condições clínicas, da dor crônica, né, a fibromialgia, a epilepsia, o Alzheimer, o Parkinson, ou alguma doença rara, né, uma doença como a esclerose lateral amiotrófica, peça, né, para o seu médico fazer um encaminhamento para o posto de saúde do Rusco, né, na pessoa do Dr. Rodrigo Pacheco, ou fazer um encaminhamento, se for uma doença neurológica, para o Dr. Edilberto, né, na Policlínica da Cidadania, no estádio, né, da cidadania. Se for uma criança com epilepsia, com transtorno do espectro autista, peça para fazer um encaminhamento por SER3, na pessoa do Dr. Marcelo Moren, que sou eu, e assim a gente, né, dá prosseguimento aí na avaliação e possivelmente na indicação da terapia. As pessoas que, infelizmente, né, não são contempladas com esse tratamento, a gente tem, né, o apoio dentro da clínica, né, da Clínica Soul, pessoas de outras cidades ou de outros estados, mas que as pessoas elas procurem saber um pouquinho mais, se informem, leiam e que faça como o Leidson, né? Tente avaliar pessoas próximas, familiares, amigos que pudessem se beneficiar com a terapia e que façam a indicação. Muitas pessoas ainda não conhecem, ou muitas pessoas ainda têm dúvidas, muitas pessoas ainda têm medo, e falar que é uma terapia que tem efeitos adversos muito incipientes, né? Muitas vezes é só uma sonolência ou um pouquinho da boca seca, assim, não tem grandes repercussões de efeitos colaterais. É um remédio 100% natural, mas que é um medicamento. Então, a gente tem que tratar sempre com bastante cuidado, né? Avaliando os exames clínicos, para que essa pessoa ela realmente possa ter o melhor da terapia. Doutor, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Foi um conhecimento adquirido aqui por nós todos aqui do estúdio, as pessoas que vão nos assistir, conhecimento avançado. Olha, eu aprendi muito aqui
trocando essas informações, esse bate-papo. Parabéns pela iniciativa, a sua história é emocionante. Obrigado pelo carinho de ter aceitado o convite aqui. Sucesso, conte conosco, a nossa divulgação. Fala o Instagram da clínica. O meu Instagram é o Dr. Marcelo Moren e Sou Clínica Canábica, @souklinica-canábica. Isso, ótimo. A clínica fica lá no Vila Shop, né? Através do próprio Instagram, na bio ali, pode clicar, já tem contato com o nosso WhatsApp, o atendimento. Minha secretária Ana Lúcia sempre está, né, acolhendo e recebendo todos esses pacientes que tiverem dúvida, né, quiserem fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço. Deus abençoe. Gente, eu vou ficando por aqui. Você gostou? Eu amei. Olha, eu aprendi bastante. Pode ser a informação, é conhecimento avançado. Olha, eu já tá tudo anotado aqui. E que Deus abençoe muito você. Não se esqueça de inscrever no canal e enviar, compartilhar essa história, essa mensagem para as outras pessoas. Beijo no coração. Deus te abençoe.